Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se eu tão somente pudesse falar com o piloto, 30 segundos seriam suficientes. Frente a frente, apenas uma explicação. Afinal de contas, era ele quem estava tirando eu e minha esposa de seu avião. Não que eu pudesse culpá-lo. Denalyn tinha pegado mais do que souvenirs em Hong Kong e estava sentindo tanta náusea que tive de empurrá-la em uma cadeira de rodas no aeroporto. Ela se jogou em seu assento e apoiou a cabeça contra a janela, e eu prometi deixá-la em paz durante as 14 horas de voo. Eu tinha apenas um objetivo: colocar Denalyn no avião. A tripulação da companhia aérea tinha um objetivo oposto: tirá-la do avião. Culpe-me pelo medo deles. Quando um comissário de bordo preocupado perguntou sobre o estado de minha esposa, produzi ondas de choque na fuselagem com minha resposta: vírus. Os comissários aglomeraram-se em nossos assentos como policiais em uma cena de crime. Entrevistas coletivas com o presidente despertariam menos perguntas. Há quanto tempo ela está doente? O senhor procurou um médico? O senhor já pensou em voltar para casa nadando? Subestimei o estado de Denalyn. Dê-nos um saquinho para o caso de vômito e viajaremos felizes. Ninguém riu. Pelo visto, passageiros doentes competem com terroristas pelo título de passageiro menos desejado. A palavra vírus chegou aos ouvidos do piloto e o piloto deu seu veredito. Não no avião dele. Fomos então intimados a deixar o avião. Inclinei-me para o lado e olhei para o corredor à procura do homem que estava no comando, mas a porta da cabine estava fechada. Covarde! Se eu tão somente pudesse falar com ele, dar minha versão. Não merecíamos ser expulsos. Pagamos nossos impostos, votamos nas eleições, damos gorjetas para garçons. Eu queria defender minha causa, mas o homem no comando não estava a fim de ouvir explicações. Ele tinha um 747 para colocar no ar, quase 112 mil quilômetros para pilotar, e não tinha tempo para nós. Depois de alguns minutos desanimadores, Denalyn e eu nos vimos de volta no portão do aeroporto fazendo planos para passar mais uma noite na China. Enquanto um funcionário da companhia aérea procurava números de telefone de hotéis, vi o avião decolando. Correndo em direção à janela do aeroporto, encarei a cabine, esperando olhar de relance o piloto misterioso. Acenei com os 2 braços e fiz meu pedido. Podemos conversar? Ele não parou. Nunca vi seu rosto. Mas se você estiver me ouvindo agora, talvez possamos conversar. Não podemos? Você consegue se identificar comigo? Talvez tenha os mesmos sentimentos com relação ao piloto do universo. Deus. O comandante supremo que está extremamente ocupado para você. O capitão anônimo que comunica decisões inegociáveis. O universo dele zune como um Rolls Royce, mas passageiros doentes nunca apareceram na tela de seu radar. Pior ainda é que você talvez desconfie que o assento do capitão esteja vazio. Como sabemos que uma mão segura os controles? Como presumimos que há um piloto por trás da porta de aço? Cristo intervém categoricamente nesta discussão. Acompanha os passageiros até a cabine do piloto, digita 3, depois digita 16 no teclado e abre a porta que leva a Deus. Nenhum versículo bíblico expressa melhor sua natureza. Cada palavra da passagem explica a que vem em seguida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus acredita no que as Escrituras declaram. Deus existe. Para ter uma prova, afaste-se das luzes da cidade em uma noite clara e olhe para o céu. Aquele emaranhado de luz branca é nossa galáxia, a Via Láctea. 100 bilhões de estrelas. Nossa galáxia é uma dentre bilhões de outras. Quem pode conceber tal universo sem falar em seus números infinitos? Ninguém. Mas vamos tentar mesmo assim. Suponhamos que você tente chegar ao Sol. Uma agência lhe oferece um ótimo negócio em um automóvel espacial, sem dúvida movido à energia solar e que faz em média 240 km por hora. Você entra nele, abre o teto lunar e vai embora. Você dirige sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Algum palpite quanto à duração de sua viagem? Que tal 70 anos?
Suponha que depois de esticar suas pernas e tomar um pouco de sol, você encha o tanque e dispare para Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo. Faça um bom estoque de comida e deixe sua agenda em branco. Você precisará de 15 milhões de anos para fazer a viagem. Ah, você não gosta de dirigir? Entre em um jato e atravesse nosso sistema solar a uma velocidade alucinante de 965 km por hora. Em mais ou menos 16 dias você chegará à Lua. Em 17 anos, passará pelo Sol. Em 690 anos, poderá desfrutar de um jantar em Plutão. Depois de 7 séculos, você nem terá deixado ainda nosso sistema solar, muito menos nossa galáxia. Nosso universo é o missionário ilustre de Deus. Está lá no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. Uma casa implica um construtor. Uma pintura sugere um pintor. As estrelas não sugerem alguém que as criou? A criação não implica um criador? O Salmo 97, versículo 6, proclama que os céus anunciam a sua justiça. Olhe para o céu que está acima de você. Agora olhe para dentro de você. Observe seu senso de certo e de errado, seu código de ética. De algum modo, mesmo quando criança, você sabia que era errado magoar as pessoas e certo ajudá-las. Quem lhe disse isso? Quem diz? O que é este polo magnético que faz as agulhas na bússola de sua consciência se moverem senão Deus? Você não é o único que tem seus princípios. Virtudes comuns nos unem. Toda cultura não vê com bons olhos o egoísmo e celebra a coragem. Pune a desonestidade e recompensa a nobreza. Até os canibais exibem os princípios rudimentares da justiça, normalmente recusando-se a comer seus filhos. Existe um padrão universal. Assim como um código conecta computadores com pacotes de software comuns, um código comum conecta as pessoas. Talvez violemos ou ignoremos o código, mas não podemos negá-lo. Até as pessoas que nunca ouviram o nome de Deus sentem sua lei dentro delas. A Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 15, revela que a própria consciência da humanidade mostra que isso é verdade e seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Ao denunciarem a injustiça, os ateus podem agradecer a Deus pela capacidade de discerni-la. A consciência é a impressão digital de Deus, a prova de sua existência. Os céus lá no alto, o código moral lá dentro, são sinais que indicam que a cabine está ocupada. Alguém pôs este avião no ar, e não foi nenhum de nós. Há um piloto, e ele é diferente de qualquer pessoa que vimos. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? A quem, de fato? Isaías capítulo 40, versículo 18. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Você e eu começamos nossos dias com necessidades. Na verdade, as necessidades básicas nos levam a sair da cama. Isso não acontece com Deus. Como um ser que não foi criado e que se sustenta, ele não depende de nada e de ninguém. Nunca tira uma soneca ou deixa de respirar. Não precisa de alimento, de conselhos, de um médico. O Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 26, nos revela que o Pai tem a vida em si mesmo. A vida é para Deus o que a umidade é para a água e o ar para o vento. Ele não tem simplesmente a vida, mas é a própria vida. Deus existe sem ajuda. Portanto, ele sempre existiu. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90. Deus nunca começou e nunca deixará de existir. Ele existe eternamente, sempre. O número dos seus anos não se pode calcular. Livro de Jó, capítulo 36, versículo 26. Ainda assim, vamos tentar calculá-lo. Imaginemos que cada grão de areia do Saara à Copacabana, no Rio de Janeiro, represente 1 bilhão de anos de existência de Deus. Com um aspirador de pó potente, aspire
E depois ponha todas as partículas em uma montanha e então conte quantas você tem. Multiplique seu total por 1 bilhão e Deus lhe dirá que elas não representam uma fração da existência dele. Ele é o Deus eterno da Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 26. Ele inventou o tempo e tem a patente